Olá, eu sou a Tainá Cardoso. Está começando mais um diário de produção. Hoje eu vou conversar com a Natália, que é responsável pelo filme Mestiça. Conta pra gente um pouquinho sobre o filme, a sinopse. Então, o filme ele conta sobre a Yara, é uma mulher jovem, assim, e ela conta a relação dela com o tom da sua pele. Então, ela é negra de pele clara, e aí ela vai passar pelo seu momento de autoestima, sobre aquela questão de se ver como uma mulher preta. Então, o filme conta sobre isso, assim, no geral. Esse processo dela, né? É. E de onde veio essa ideia? Ah, eu acho que eu sempre quis falar sobre isso, porque eu acho que, notadamente, eu já passei por esse processo em algum momento da minha vida. Meu pai é um homem preto, minha mãe é uma mulher branca, só que meu pai tem cabelo liso, minha mãe nem tanto, então eu sempre passei por esses questionamentos. E sempre me encontrei com pessoas que também passaram por esse processo de se entender preto, se entender pessoas indígenas, porque é uma mestiçagem muito grande aqui Sim. no Brasil como um todo, né. Então eu falei: "Por que não falar sobre isso?". É uma pauta que não é tão falada no seu detalhe, sabe. A gente sabe que os mestiços existem, mas eles estão ali na margem, né. A pauta preta é muito importante, com certeza, Sim. mas a gente nunca consegue ler de fato quem são essas pessoas e quais são as causas que elas podem ou não lutar, sabe. E é um questionamento muito grande porque, assim, não sabe se é preto, se é branco, se... E aí tem esse negócio que você tem que ser definido, É, preto ou exatamente. branco. E os Então, lugares que você passa os lugares que eles vão ou não acessar, como eles são lidos, sabe. E eu acho que tem essa questão que quando você não se identifica, você não é ninguém. Então você não tem força pra lutar por nada e nem ninguém também, sabe. Então você só continua vivendo. Então esse é um processo de autodescoberta também, sabe, de força, porque no final ela tá forte, então eu acho que é sobre isso. e é um filme muito bom, parabéns. Obrigada. Aquela cena que ela tá, bem no começo, né, da peruca, que ela fica trocando de cabelo. Isso é real? Aconteceu de verdade? É uma história real? É uma peruca mesmo. A intenção era meio que uma coisa mais abstrata. Era aquela coisa de como ela podia ser lida conforme o cabelo que ela tinha, porque o cabelo é uma marca muito forte para pessoa preta, né. Então, ter o cabelo cacheado já diz muito dos processos que ela vai passar. E aí quando ela tem o cabelo liso, ela pode ser lida mais branca. Então, o tom de pele é o mesmo, ela é a mesma pessoa, mas só o fato de mudar o cabelo muda como ela pode ser lida. Então, acho que a troca das perucas foi essa abstração e uma provocação também, sabe, porque você usa meio que o fenótipo da pessoa, as características físicas dela pra dizer onde ela pode ou não acessar e quem ela é ou não, sabe. Então, essa é a ideia das perucas. Mas foi um momento que você passou? Não, mas tem as pessoas que porque esse filme não foi só sobre mim, sabe, ele foi uma construção de trocas com muitas pessoas. E a atriz, por exemplo, o cabelo dela era liso, e o cabelo do irmão dela era crespo. E aí o cabelo do irmão era alisado e ele era muito, eles tinham o mesmo tom de pele, mas ele sofria muito mais com essa questão do cabelo do que ela. E às vezes ela trançava o cabelo e aí ela era lida de uma forma. Então eu fiquei faz muito sentido. E conversando com uma amiga na época, ela falou: "Meu, mas tem gente que tem o cabelo cacheado e alisa pra parecer mais branco, ou tem gente que deixa ondulado pra parecer mais preto". Então, foi uma troca com várias pessoas que deu um insight, sabe. Eu acho que pode ser uma provocação, porque também faz parte da autoestima, e também faz parte de como a pessoa vai se colocar no mundo, sabe. E você falou da atriz, como que você descobriu ela? Encontrou ela? Ela é sua amiga? Era muito bem minha amiga. Eu conheci ela no rolê, assim, que ela era amiga de uma menina que estava ficando com meu amigo, assim, sabe aquele rolê no centro? E aí a gente começou a conversar, porque na época eu tinha trancado a faculdade, eu não sabia o que fazer da minha vida, ela fazia design. E a gente ficou horas conversando, porque ela tinha passado na Belas Artes. Então a gente se conectou dali. Aí a gente trocou contato, porque caso eu quisesse prestar vestibular de novo, eu chamava ela. E a gente nunca mais conversou, só de ver no Instagram.
Aí quando eu tava escrevendo o roteiro, meu, não sei, foi Escreveu tipo. pra ela. Ela fazer. Eu não conhecia ela. Ah, você não vai ser. Tipo assim, eu conhecia, mas eu não tinha contato com ela. Então eu tava escrevendo um roteiro porque sim, porque eu queria falar sobre isso, comecei a escrever, e aí eu precisava de alguém pra ser essa personagem. E até então eu escrevi o Mestiça sem ter ninguém pra interpretar o Mestiça. Tipo, eu já queria fazer ele antes de entrar na faculdade. Então, quando veio a oportunidade de fazer o curta, tanto que ele é o mesmo tema do meu TCC, eu só queria fazer acontecer. Então, eu fui escrevendo. E aí, na hora que eu parei nessa parte da, da fisionomia, sabe, da autoestima, ela veio na minha cabeça assim, do nada. Eu acho que eu devo ter visto alguma foto dela rolando o feed na semana. Aí eu falei, meu, tem que ser ela. Tanto que eu não tinha o WhatsApp dela, tinha só da amiga. Aí eu fui pedir pra amiga pra ela me responder, porque no Instagram ela não me respondia. Eu fui na cara de pau mesmo. Falei, olha, você não me conhece. Atrás dela. Falei, você não me conhece, você não me deve nada, eu não consigo te pagar, mas assim, eu tenho essa ideia. Eu queria muito, muito, muito gravar. Aí quando eu contei pra ela, ela começou a chorar, porque ela já tinha passado por isso. Ela tinha feito uma ilustração sobre essa questão de ser uma mulher parda. E aí eu falei, é isso, então vamos fazer. Tanto que o filme foi gravado na casa dela, na casa da amiga dela, e aí a gente fez, ela se envolveu 100% na história, assim, Especial. Você dirigiu também. dirigir. E como foi dirigir ela fazendo isso? Que você disse que ela se emocionou. É, no set ela também se emocionou? Como foi? Ah, mulher, foi loucura. Nossa, é foda porque. Desculpa, eu falei palavra. Mas é difícil, que nesse caso, tipo, é um ponto muito delicado. E quando a pessoa já vivenciou isso, pra ela externalizar, é difícil, sabe? Então, a gente trocou bastante. Tinha hora que a gente tinha que pausar no set, eu e ela conversar, ela saía da sala, assim, e a gente trocava. O bom é que no Mestiça não teve muita fala. Então foi mais ela interpretando, porque depois a gente gravou a voz-over dela. Só que as poucas cenas de fala que tinha, foi tão difícil sair que eu nem usei essas cenas na montagem. Porque, sei lá, doía numa parte delicada dela, e a gente trouxe fotos da família dela também, porque tudo que a gente usou foi bem real. Só que a história que a gente criou foi fictícia, né? Só que mesmo assim, ela vivenciou de alguma forma. Ela tem o cabelo raspado, mas não foi intencional, não foi por estética, foi por um processo de doença que ela passou. Então ela teve que raspar o cabelo e a gente raspou o cabelo dela na cena. Ela nunca tinha raspado o cabelo sozinha. Foi só o irmão dela que raspava o cabelo dela, que era barbeiro. Daí o Lucas, que era o único do set que sabia raspar, usar o. Como que é o nome da maquininha? E aí ajudou ela a raspar o cabelo. E, tipo assim, para uma mulher, a outra pessoa que ela nem conhece, tocar no cabelo, na cabeça dela, tudo isso se tornou muito significativo dentro do set, sabe? Só que eu tentei ao máximo tornar o mais respeitoso, fazer as cenas a gente repassava várias vezes. Eu acho que ela também me tornou uma diretora melhor, eu acho. Esse processo foi construído para nós duas e para todo mundo que estava lá, porque todo mundo teve que também respeitar o tempo das coisas, sabe? Porque foi um set longo, a gente ficou 12 horas, 2 dias seguidos, então a gente teve que ter esse processo de respeitar o momento dela e também manter a estética que a gente queria pro filme, sabe? Mas no final Deu certo. deu certo, é. Não é um tema fácil, eu imagino. Mas essa dor que ela sentiu também, assim, pra atriz, é ótimo, né? Não é fácil, mas é ótimo. Sim. Ela conhecer essa dor porque ficou muito mais real. Pô, realmente. Você falou que teve cenas que você tirou. É, além dessas cenas, teve alguma coisa que você gravou e que você olhou, tipo, você imaginou uma coisa e aí quando você olhou, você falou assim, Várias. Nossa, teve uma cena que eu queria, porque eu queria gravar. A gente ficou, tipo, uns 40 minutos nela e eu não usei. Assim, não usei, não deu pra usar. Era tipo, o vidro tava embaçado. E aí o vidro não embaçava de jeito nenhum. A gente botava pano quente, botava água quente e tentava embaçar o vidro, porque a gente queria que ela desembaçasse, que era o momento que ela saía do banho.
Não dava certo, a gente jogou desodorante. Aí na hora que ela passava, travava a mão dela, assim. E aí a gente ficou, não, mas vai ficar lindo, a gente tem que gravar. Aí na hora que eu fui colocar na edição, ficou ruim, não ficou bom. Eu acho que a gente começa a aprender a desapegar também, sabe? Tipo, o filme que eu tinha pensado que ia ter lá os seus 10 minutos, ele foi pro seu 7. Assim, e era isso. Tinha uma cena que eu gravei dela fumando um cigarro. Na minha cabeça, aquilo ia ser muito dramático. Eu fiz o storyboard e aquela cena do cigarro, eu tinha vários enquadramentos dela acendendo o cigarro, ela fumando. Que eu falei, mano, pensa, ela é uma mulher, nesse momento ela se sente dona de si, assim, sabe? Ela acende o cigarro dela e vai ser livre. Não deu certo a cena do cigarro também, cortou, não tem cigarro nenhum. Mas eu acho que faz parte também. Sim. E eu guardo todas as cenas com muito carinho, porque eu acho que todas elas têm um momento, sabe? Do porquê que gravou, como que foi gravar. Então eu acho que são cenas que pra mim fazem sentido, mas quando você pensa num filme, quando você dirige, quando você monta, ele vai pra outro lugar também, quando você... Pegar, você imagina uma coisa, uma Sim. maneira diferente. Você também fez a montagem, então? Fiz. Como foi construir a sonoplastia? Porque você, por exemplo, o som da maquininha parece real. É real? Ou Não, você fez? Ah, legal. é. Como foi? Nossa, eu acho que o Mestiça foi sonoplastia pura, assim. Pura, pura, pura. Meu, nossa, só de lembrar da agonia. Porque assim, a gente tava com boom. Só que a gente não tinha tanta expertise no som. Eu acho que uma defasagem que a gente tem bastante é a parte do som, porque ninguém dá atenção pra ela, né? A gente vai ter a cena maravilhosa, mas o som tá péssimo. Muito importante, acho que o mais importante até. Sim. Aí, beleza, eu fui montar e fui ver com o que a gente tinha gravado. E aí tem várias horas eu falando, faz isso, Alice, faz aquilo. E não dava pra ver o que ela tava fazendo, porque eu tava tentando dirigir ela por conta de como era delicado. E a gente não regravou as cenas no silêncio. E aí eu falei, tá, agora a gente não. Porque o filme ele é praticamente todo silencioso, tem pouquíssimas trilhas. Aí a primeira fase foi: eu peguei um gravador, fui pro banheiro da minha casa, junto com meu namorado, ele segurando e eu fazendo toda a cena do banho. A cena do banho toda fui eu que fiz. O fole, a gente chama isso de fole. É. Abri o chuveiro, botei um baldinho, fiquei molhando, fazendo todo o barulho. Você refez a cena só pra fazer a sonoplastia, no caso. É. Porque como ela tava na banheira, os sons que a gente vê na internet é muito mais do chuveiro. Não tinha. Não tinha o que aquela parte do banho necessitava, porque ela estava se banhando, né? Era um momento muito introspectivo dela. Então eu precisava respeitar essa particularidade do momento, sabe? Então esse eu precisei refazer